Olá, meu nome é Jéssica e junto com o professor Dr. Nelson Barbosa Machado Neto, realizamos o trabalho intitulado de formação de sementes de Cattleya kautzkiana e Cattleya intermédia oriundas de políneas armazenadas. As orquídeas são plantas complexas, utilizadas principalmente no ramo ornamental, apresentam desenvolvimento lento desde a germinação das suas sementes até a formação de plantas adultas de floração. São caracterizadas por muitos autores como indicadores de qualidade do ambiente. Isso quer dizer que quando encontramos orquídeas num ambiente de mata, floresta, esse ambiente está em equilíbrio e apresenta também sistemas de polinização complexos. As sementes das orquídeas elas apresentam poucas reservas e na natureza elas necessitam de associação de fungos micorrízicos. Essas plantas elas correm grande risco de extinção, principalmente por coletas irregulares, destruição do seu habitat natural e também problemas como o aquecimento global. Como forma de minimizar esses problemas de extinção, foram criados e são amplamente estudados os bancos de germoplasma. Aqui nas imagens deixei exemplificado um banco de germoplasma de semente, em que as sementes são secas, colocadas em tubos de criopreservação, que são herméticos, colocadas em potes também herméticos com sílica gel, para manter a umidade baixa, e em baixas temperaturas, no caso da imagem, um freezer a menos 18 graus. O objetivo desse trabalho foi estudar condições de armazenamento em políneas e avaliar as sementes oriundas das políneas armazenadas em diferentes condições, bem como a formação de palha. O material biológico utilizado foram políneas e sementes de Cattleya intermédia e de Cattleya kautzkiana. A coleta de pólen foi realizada inicialmente, feita a umidade e a germinação inicial. A umidade foi feita através da transferência das amostras a cada 3 dias de uma solução de um vidro, na realidade, contendo sílica gel, para diferentes concentrações de cloreto de lítio, até que a gente chegasse numa umidade relativa em torno de 100%, umidade relativa do ar. O condicionamento das políneas foi feito, então, baseado nessa umidade anterior, e as condições escolhidas para testar o armazenamento foram a sílica gel, que produziu 4,5% de umidade relativa, e 3 soluções de cloreto de lítio, produzindo 30%, 50% e 80% de umidade relativa do ar. O armazenamento foi realizado em 5, menos 18 e menos 196 graus Celsius. A avaliação foi feita de forma inicial, 30, 90 e 120 dias de armazenamento de políneas. E a polinização foi realizada após 1 ano de armazenamento. Aqui só para mostrar as políneas de Cattleya intermédia e Cattleya kautzkiana. Aqui são a germinação desses grãos de pólen. Os grãos de pólen são considerados germinados quando o tubo polínico é maior ou igual ao tamanho do grão de pólen. Após a polinização, tivemos então alguns meses após a obtenção das cápsulas e sementes, foi realizado também o teste de tetrazóleo, porcentagem de palha, e esses dados foram expressos por valores médios de desvio padrão e delineamento experimental totalmente casualizado. Aqui na primeira imagem nós temos a curva de umidade relativa, junto com o teor de água das políneas. Então, nós observamos que mesmo em quase 100% de umidade relativa do ar, o teor de água dessas políneas não passou de 30%, possibilitando então que essas políneas sejam armazenadas. Aqui em 4,5% de umidade relativa, nós observamos que menos 196 graus as políneas de Cattleya intermédia tiveram germinação mais significativa. Em 30% de umidade relativa do ar, também em menos 196 graus, as políneas de Cattleya intermédia se destacaram e Cattleya kautzkiana também apresentou maior porcentagem de germinação. 50% de umidade, o mesmo ocorreu em menos 196 graus, em que as políneas de Cattleya intermédia
tiveram maior porcentagem de germinação, seguida também em menos 196 graus pelas políneas de Cattleya kautskyana. Em 80% de umidade relativa, também obtivemos o mesmo resultado, destacando menos 196 graus como melhor temperatura de armazenamento baseada na germinação das políneas. Aqui nós temos os gráficos comparando o pegamento de ovários e cápsulas maduras, e nós podemos observar que, para a Cattleya kautskyana, o pegamento de ovários praticamente não teve nenhuma diferença na formação de cápsulas maduras, com exceção aqui do tratamento em 80% de umidade relativa e menos 18 graus. Porém, Cattleya intermédia, nós tivemos menor quantidade, menor porcentagem de pegamento de ovários e menor porcentagem também quantidade de cápsulas maduras após esse pegamento. Aqui nós observamos que as sementes que obtivemos de Cattleya kautskyana para todas as temperaturas e condições de armazenamento de umidade, nós obtivemos uma viabilidade por tetrazóleo alta. Em Cattleya intermédia, não obtivemos nenhuma cápsula em 5 graus Celsius. Em menos 18, aqui nós tivemos formação de cápsulas, elas tiveram uma germinação, aliás, uma viabilidade maior do que 80%, ao contrário de menos 196, que tivemos em 4,5% a viabilidade baixa comparado com os outros tratamentos. Aqui a porcentagem de palha dos tratamentos, então nós observamos que as plantas, as cápsulas que tiveram maior viabilidade de sementes foram também as que tiveram menor quantidade de palha, Então isso refletiu principalmente em Cattleya intermédia, tivemos então menor quantidade de cápsulas, menor quantidade de sementes viáveis e também maior quantidade de palha nas cápsulas de Cattleya intermédia. Então aqui, como discussão, nós sabemos que o teor de água reduzido e as temperaturas baixas possibilitam o armazenamento por mais tempo, porém, temperaturas mais altas, como 5 graus Celsius, utilizada aqui no trabalho, a gente percebeu e sabe, através da literatura, que ela diminui a viabilidade do material pelo processo natural de deterioração. Só que essa deterioração ela continua também, mesmo em temperaturas mais baixas, só que em taxas mais lentas, Então, por isso que as temperaturas extremamente baixas, como menos 196 graus, é o mais indicado para conservação a longo prazo. A viabilidade das políneas é um fator essencial para o início do armazenamento, porém a gente só consegue saber o sucesso desse armazenamento quando a gente vê a capacidade dessas plantas que foram polinizadas com políneas armazenadas de formarem sementes viáveis e com habilidades germinativas. Então, resumindo, Cattleya intermédia ela apresentou maior viabilidade das políneas, menor quantidade de cápsula e menor porcentagem de sementes viáveis, enquanto Cattleya kautskyana apresentou menor viabilidade das políneas, maior quantidade de cápsula e maior porcentagem de sementes viáveis. A porcentagem de palha é a capacidade da formação das sementes dessas políneas armazenadas. Ela também refletiu na quantidade de palha das cápsulas e a gente percebeu que as cápsulas de Cattleya kautskyana elas tiveram uma menor porcentagem de palha, enquanto as cápsulas de Cattleya intermédia apresentaram maior quantidade de palha e menor quantidade de sementes viáveis por cápsula. Como conclusão, nós temos então que o armazenamento das políneas nas temperaturas de menos 18 e menos 196 foi os que proporcionaram melhores resultados quanto à viabilidade das sementes formadas. Para a Cattleya kautskyana, as políneas apresentaram-se mais conservadas em todos os tratamentos, originando mais sementes viáveis e menor quantidade de palha por cápsula, o contrário do que foi visto em Cattleya intermédia. Então, nós concluímos que temperaturas abaixo de zero, mesmo para Cattleyas intermédias, necessitam de condições mais precisas de armazenamento para melhor conservá-las, enquanto Cattleya
Kautskyana apresentou resultados mais satisfatórios. Obrigada.